Eu penso que não há tema que tenha sido mais versado, senhor presidente, nas artes, qualquer que seja a modalidade de expressão cultural, do que o tema do entardecer, o tema do crepúsculo. Veja, Vossa Excelência, por exemplo, nas artes plásticas. Não haveria, creio, impressionismo se não houvesse entardecer. Na música, quantas músicas já se fez, inclusive no cancioneiro brasileiro, o barquinho vai e a tardinha cai, tratando da beleza do crepúsculo. Nas artes cênicas, na dança, A Tarde de um Fauno, a música do Stravinsky e a coreografia de Nijinsky. O crepúsculo é realmente muito bonito. Me lembro da descrição de Pedro Nava, num dos volumes do seu livro de memórias, na descrição do crepúsculo na minha região, na região de São José do Rio Preto, onde ele viveu uma certa época da sua vida. Ele fala da cor vermelha viva, sanguínea do crepúsculo, e o contraste do vermelho do crepúsculo com o verde dos cafezais. Aqui em Brasília, o fim de tarde em Brasília é de uma beleza inenarrável. A mistura gradual de tons, do rosa, do violeta, partindo para o vermelho, depois o escuro, a escuridão, a luz do sol, os raios do sol e a sua refração sobre a atmosfera produz realmente um espetáculo que tem sido inspirador das mais belas manifestações artísticas. Agora, se o crepúsculo é bonito na natureza, senhor presidente, ele não é bonito nos governos, especialmente nos maus governos. Quando os maus governos se encaminham para o fim, ele não é bonito, é triste, é feio. E o governo da presidenta Dilma, passada a sua primeira metade, ultrapassado esse cabo da boa esperança, quando havia tantas esperanças no seu governo, tendo chegado o nosso país nessa segunda metade do governo, que começa agora, tantas frustrações, não é bonito. A segunda metade do governo Dilma, o entardecer do governo Dilma, é marcado por fatos que me entristecem, a mim como brasileiro. Podia estar feliz, senador da oposição, atirando pedra no governo, mas não. A notícia de que o produto interno bruto, ou seja, o volume de riquezas que a economia brasileira foi capaz de produzir, que os trabalhadores brasileiros foram capazes de produzir, que os empresários brasileiros foram capazes, produção que os empresários brasileiros foram capazes de organizar, neste último trimestre foi apenas 0,6% acima do trimestre passado. Isso vai nos dar um crescimento do PIB da ordem de 1% nesse ano de 2012. O que é uma tragédia, porque é um crescimento abaixo do crescimento da população. Ou seja, a população brasileira, que vive uma ilusão de afluência, está ficando mais pobre, porque a produção está diminuindo em relação ao crescimento da população. 0,6%. Se poderia dizer, mas a crise mundial. Ora, dos 38 países que divulgaram até agora o seu PIB para o ano de 2012, as projeções dos seus PIBs, dos seus respectivos PIBs para o ano de 2012, dos 38 países, o Brasil ocupa o 20º lugar. Dos países da América Latina, nos países da América Latina, quando confrontados conosco, mostram o seguinte: nós estamos abaixo apenas do Paraguai. Então, melhor dizendo, acima apenas do Paraguai, abaixo de todos os demais, Argentina, México, Peru, Equador, estamos abaixo de todos os demais, só estamos acima do Paraguai, talvez do Haiti, e ainda assim é preciso conferir.
Os investimentos, o crescimento econômico resulta, é óbvio, dos investimentos. No início do governo Dilma, quando ela ainda rumava rumo ao Cabo da Boa Esperança, a senhora presidente assumiu o compromisso de, mediante ação governamental, a convocação do país para o trabalho, para a produção, nós elevaríamos o nosso PIB, a nossa taxa de investimentos para 25% do produto interno bruto. Ora, nós estamos patinando em torno de 18%. E no ritmo que as coisas vão, nós não alcançaremos nunca, no governo do PT, esses 25% de investimento em relação ao PIB, que seria um patamar mínimo necessário para que o Brasil possa crescer em torno de 4%, 5% ao ano, para proporcionar aos brasileiros uma condição de vida cada vez melhor. Nós estamos abaixo do aceitável. O nível de investimento no Brasil é decrescente pelo quinto trimestre consecutivo. Quinto trimestre consecutivo, ou seja, são 15 meses em que o nosso produto, a nossa taxa de investimento só faz retroceder. Não obstante isso, o governo tem ainda surtos de otimismo. Ainda recentemente, o ministro da Fazenda disse, olha, crescer menos de 1%, de 1,5% é piada. Pois a piada está acontecendo. Vamos crescer, se tudo der certo, 1% em 2012. O governo faz esforços, acredito até que de boa fé, para tocar as coisas adiante. O investimento não cresce apesar dos juros terem caído. O investimento não cresce apesar do câmbio hoje ser mais favorável à produção nacional. E não cresce porque faltam medidas que constituam um conjunto de reformas necessárias para que o Brasil ultrapasse a barreira da burocracia, a barreira da falta de regulação, a barreira da imprevisibilidade das regras do jogo da economia, a barreira dos gastos públicos, que consomem uma parte ponderabilíssima da riqueza nacional. O governo brasileiro, sob o comando do PT, não faz navegação de longo curso, faz navegação de cabotagem, distância curta, medidas tópicas, um favor fiscal ali, uma desoneração aqui, lá, um empurrãozinho acolá, e o resultado é a situação fiscal se agravando, a arrecadação do governo, especialmente dos estados e municípios, especialmente dos municípios, se deteriorando por conta de desonerações tributárias que estimulam alguns setores que não precisam de estímulo, como a indústria automobilística, e atendem mal a outros que precisam de estímulos, mas que não são atendidos como deveriam para que os investimentos neles pudessem efetivamente deslanchar. Nós não podemos mais viver de medidas tópicas, pontuais, setoriais. Precisamos de políticas gerais para combater os males que fazem com que o custo Brasil seja infinitamente mais detrimentoso do que o custo de produzir nos países vizinhos. Veja o que acontece, senhor presidente, abordando a questão por um outro ângulo, com a nossa infraestrutura. Os projetos de infraestrutura no Brasil, de ampliação da infraestrutura portuária, aeroportuária, ferroviária, rodoviária, não conseguem sair do papel. No que diz respeito aos transportes terrestres, o governo brasileiro ainda não se curou da ressaca da crise acontecida no seio do Ministério dos Transportes e do DENIT. Eu, há pouco tempo atrás, vinha de uma viagem à China, saí do aeroporto de Xangai, cheguei no aeroporto de Guarulhos.
É uma coisa absolutamente... É um outro mundo. É um outro mundo. Não é? O governo tenta desesperadamente controlar a economia e o faz de forma canhestra, aumentando a imprevisibilidade das regras do jogo, com intervenções mediante medidas provisórias que são a emanação, que são a expressão de um decisionismo autoritário, de cima para baixo, e errático. Veja, por exemplo, senhor presidente, o caso da medida provisória a respeito do setor elétrico. Nós teríamos tudo a ganhar se esse assunto fosse tratado num diálogo franco com a sociedade, com os empreendedores, com as empresas produtoras, geradoras de energia e de transmissão de energia, com o Congresso Nacional, mas não, baixa-se uma medida provisória. Ou aceita ou não aceita, até o dia 3 de dezembro tem que aceitar ou não aceitar a adesão ao plano proposto pelo governo. Vai se ver depois, os números estavam errados. No caso, por exemplo, de São Paulo, se toma como início da operação de uma grande usina geradora de energia o ano de 1982, quando ela começou a operar, na verdade, 10 anos depois, em 92. Quer dizer, junte-se a sofreguidão, que denota a falta de planejamento, com a incompetência. E o resultado, evidentemente, é um desastre. Nós estamos discutindo o que fazer com os recursos do pré-sal. Acontece que a mudança das regras, que regem a exploração do petróleo na plataforma continental, levaram à paralisia dos investimentos da Petrobras, sem contar nos profundos prejuízos de caixa desta empresa que resultam do controle artificial do preço da gasolina, que tem como consequência também, não é, o abalo profundo, desestabilizador do nosso etanol, do etanol produzido no Brasil. Então, nós estamos indo às cegas, tateando, acertos aqui, mas a maior parte erros, e no rumo do quê? No rumo da paralisia. No rumo da paralisia. Um dos aspectos mais graves da nossa situação econômica, senhor presidente, volto a insistir nesse ponto, é a carência da nossa infraestrutura. O governo, além de não ter capacidade gerencial, não ter planos bem feitos, não ter custos bem projetados, o governo não tem dinheiro. Convenceu-se agora que não tem dinheiro. Então é preciso dar uma volta de 180 graus no discurso que demonizava as privatizações e vamos fazer concessões à iniciativa privada. Mas fazer como? Vamos fazer concessão à operação dos aeroportos, obrigando as empresas concessionárias a serem sócias minoritárias da Infraero? Quem é que vai aceitar um negócio desse? Qual é o empresário em sã consciência, especialmente os grandes operadores de aeroportos internacionais, que vai aceitar ser sócio minoritário da Infraero no Brasil? Dado, inclusive, os padrões de gestão dessa empresa estatal, a nossa conhecidíssima Infraero. Quem é que vai aceitar? Mais ainda, quando se fala em concessão, é preciso que o Estado seja dotado de órgãos de controle que possam velar não apenas pela lisura na concorrência, mas também pela estabilidade dos contratos e pelo direito do consumidor. As agências reguladoras, concebidas para serem órgãos do Estado e não órgãos de governo, não organismos estatais a serviço de um partido, mas organismos a serviço dos interesses permanentes do país e da nação. Qual é a situação das nossas agências reguladoras? O ministro do Tribunal de Contas da União, o ex-senador José Jorge, esteve recentemente, a convite da senadora Ana Amélia e meu,
perante a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, onde ele expôs o conteúdo de um relatório seu a respeito da situação das agências reguladoras. É de chorar. A falta de recursos orçamentários, a dependência crescente dos ministérios, portanto, o seu envolvimento na ação do governo que ela deveria ajudar a controlar, carência de pessoal e aparelhamento político, a adoção de critérios político-partidários para a ocupação de cargos nessas agências reguladoras, que levaram à sua desmoralização. O episódio Rosemary, que é a última tinta neste horizonte sombrio que se delineia para o governo Dilma no seu final, mostra que não apenas as agências reguladoras estão a serviço de partidos, de grupos políticos, mas a serviço não sei bem do quê, quando essa senhora, que não tem a menor qualificação para dirigir o escritório da Presidência da República em São Paulo, nomeia, por sua influência junto ao ex-presidente Lula, um diretor da Agência Nacional da Aviação Civil e um diretor da Agência Nacional de Águas para fazer negócios. Eu acompanho, senhor presidente, a atuação da Agência Nacional de Águas desde o seu nascedouro. Eu fico torcendo para que os servidores da ANA, a maioria dos diretores da ANA que ali estão, não se deixem abater por esse episódio triste. A ANA conseguiu, graças às gestões virtuosas de Gelson Kelman, do Zé Machado e do atual presidente, Vicente Andreu, conseguiu criar um padrão de excelência, de qualidade no seu trabalho, como órgão destinado a zelar por esse recurso absolutamente vital, que é a água, tão maltratado no nosso país. De repente, uma diretoria constituída, que foi capaz de constituir uma cultura de trabalho excelente, se vê vulnerada pela imposição, com a aprovação do Senado, infelizmente, do nome de uma pessoa que tinha sido candidato a vereador em Gavião Peixoto, teve lá 54 votos, e cuja ambição agora é, mediante pequenos negócios, a partir dessa plataforma que lhe foi dado pela senhora Rose, comprar mais um apartamento e abrir um restaurante japonês. Esse é o país que nós vivemos, senhor presidente. A indicar que é preciso uma mudança profunda. Se nós vivêssemos um regime parlamentarista, um episódio como esse dessa senhora Rosemary provocaria a queda do governo, a mudança do ministério. E eu espero que a presidente Dilma dê uma sacudida no seu governo, que ela acorde, que ela pare de desperdiçar o capital político que ela tem ainda e aproveite essa segunda metade, e o tempo que lhe resta, para realmente implementar no país uma gestão eficiente, um conjunto de reformas, para iniciar um diálogo maduro com o Congresso Nacional, com a sociedade, porque o panorama realmente que temos diante de nós é de profunda tristeza e desalento. Ouço, se Vossa Excelência, senhor presidente, me permitir, uma parte do senador Pedro Taques. Senadora Luísio, apenas para me associar à fala de Vossa Excelência, dizer que este tema das agências reguladoras é o tema da minha fala logo após Vossa Excelência. Essas agências estão se tornando em verdadeiro cabide de emprego, aparelhadas as agências por partidos políticos. Vossa Excelência bem sabe que, por ocasião da criação dessas agências, elas teriam a utilidade meio híbrida entre o Legislativo e o Judiciário, porque elas inovam a ordem jurídica através das resoluções e elas julgam administrativamente. A ANAC, por exemplo, este cidadão
que dono de restaurante japonês teve 54 votos, ele fazia pequenos estelionatos, mas em grandes negócios. Sim, claro. Em grandes negócios. Muito bem. Ele cuidava de 77 milhões de brasileiros, da segurança do voo comercial. 77 milhões de brasileiros no ano de 2010 voaram pelas asas das empresas de aviação nacional. E este era um daqueles que cuidava da segurança de 77 milhões de brasileiros, para que nós possamos notar a irresponsabilidade na nomeação de pessoas desqualificadas para esse tipo de atividade que é importante na atual quadro histórico que vive o Estado, que são as agências reguladoras. Mas nós temos, este é um ponto, pessoas desqualificadas, em que partidos políticos estão aparelhando as agências, e de outro lado você pega, em determinado momento, a raposa tomando conta do galinheiro. Aí ela toma conta do galinheiro, aí ela volta a ser raposa. Isso num curto espaço de tempo, sem um período de janela, um período de quarentena. Nós temos que nos atentar para estas agências reguladoras. Aqui está o ouro para determinados estelionatários. Obrigado, senador, pelo táxi. Agora, você falou em raposa, há uma raposona felpuda, mais felpuda ainda, e mais daninha, porque está instalada no coração do governo, que é a raposa instalada na Advocacia Geral da União. E aí não há que se falar de herança do presidente Lula, não. É coisa de agora. Uma nomeação absolutamente imprudente por parte do doutor Adams, advogado-geral da União, porque nomeou alguém que já vinha suscitando a curiosidade de órgãos de controle do governo por coisas que havia feito em cargos que ocupara anteriormente, onde havia acumulado um patrimônio que havia chamado a atenção pela sua desproporção com a renda declarada. Então, quando esse tipo de coisa começa a acontecer na Advocacia Geral da União, que é a voz jurídica do governo, que é a defesa jurídica do Poder Executivo, então é porque as coisas vão muito mal. E é porque, quando isso acontece, senhor presidente, senhores senadores, é que chega a hora da mudança. Pode ser que a mudança não ocorra. Pode ser que nós tenhamos uma deterioração lenta, uma sangria contínua. A mudança não ocorre automaticamente. A mudança precisa de ação política. Mas isso é uma outra conversa. É uma conversa especialmente que diz respeito à oposição. E dentro da oposição, especialmente ao maior partido da oposição, ao meu partido, o PSDB. Muito obrigado, senhor presidente e senhor senador.